Bíblia no livro de Juízes 16, 4 em diante. Juízes 16, 4 em diante. Diz assim: depois disto, aconteceu que Sansão se encantou com uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Dalila, Sansão está de olho em você, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos, Dalila, cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: me conta, peço-te que me digas em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Então Sansão Canoa respondeu: se me amarrarem com 7 cordas frescas, aquelas cordas molhadas, tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões secos ela o amarrou, frescos. Disse ela, no seu quarto interior: homens escondidos, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou então eles os tendões como se quebra um fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras, Sansão. Me fala agora, com que poderia ser amarrado? Aí Sansão disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então vou ficar fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou as cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus, Sansão, vêm sobre ti. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, e ele, Sansão, as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: de novo, meu amor, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Me fala, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele respondeu: se teceres as minhas 7 tranças com a urdidura da teia, e se as firmares com um pino de tear, então vou ficar fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto Canoa dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Verso 14: e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Verso 15: então ela disse: como é que você diz que me ama, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes, Sansão, zombaste de mim, e ainda não me declaraste que consiste a tua grande força. Olha essa frase da piriguete: importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-a, apoderou-se da alma dele o que, irmãos? Uma impaciência de matar. Eu não aguento essa mulher, ou mulher persistente. Verso 18, verso 17, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: vou te falar a verdade, Dalila, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser cortado, rapado e cear
irá embora a minha força, e vou ficar fraco, e serei como qualquer outro homem. Verso 18: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira o todo o coração, mandou chamar os filisteus, dizendo: agora está tudo certo, sobe mais esta vez, porque agora ele abriu o coração para mim. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro para pagá-la. Verso 19: então Dalila fez dormir Sansão, agora nos joelhos dela, piriguete sem vergonha, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, devia estar cheio do aço. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Verso 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque Sansão não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Verso 21: então os filisteus pegaram Sansão, cegaram os seus olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Digam todos amém. Não precisa nem pregar, que o texto diz exatamente que escolhas erradas, eu vou tratar desse assunto amanhã, podem destruir a nossa vida. Aumenta o pé só um pouquinho, por favor. Eu quero falar sobre o tema: quando a força da igreja se torna inutilizável. Quando a força de um cristão, a força que vem de Deus, o poder de Deus que vem sobre nós, a unção de Deus que vem sobre a igreja, quando a força da igreja, do cristão, se torna inútil. Escuta uma coisa: pouco adianta ter uma arma poderosa e não saber usá-la. Pouco adianta ter uma fonte de energia, mas viver no escuro, porque nós não conectamos essa lâmpada na tomada. Assim é uma igreja, um cristão, que tem o poder de Deus disponível, mas vive como se não tivesse esse poder. A Bíblia mostra que Sansão foi escolhido para ser o libertador de Israel, e cheio de uma força sobrenatural. Porém, como eu disse ontem, as distrações e a brincadeira com o pecado, ele se deixa seduzir, e chegou ao ponto de ver toda a força de Deus sendo inutilizada na vida dele. A maior tragédia na vida de um cristão e de uma igreja não é a falta de poder apenas, mas ter o poder de Deus disponível e não conseguir usá-lo. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, mas tem muitos cristãos nessa terra que não têm utilizado esse poder que está ao nosso dispor. Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Esse poder de Deus já foi dado a todos nós que estamos aqui. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Só que tem muita gente que não está utilizando. Poder existe, o poder se manifesta na vida daqueles que levam a sua fé a sério. Sansão brincou demais, Sansão negligenciou demais, Sansão se distraiu demais, e ele perdeu a unção de Deus na vida dele. E a sua força que Deus tinha dado a ele ficou inútil.
Como existem líderes assim, que eram para estar sendo hoje alvo de honrarias, mas deixou a força se esvair, e hoje você está afastado do seu chamado. Como existem cristãos da igreja que só aparecem na igreja no tempo de campanha, e passam anos esperando a outra campanha chegar, e deixam de utilizar algo que Deus já deu, que é o seu poder. Todo cristão tem um Deus que habita nele, tem o Deus Todo-Poderoso que habita em nós, e esse Deus se chama Espírito Santo que habita dentro de nós. Digam todos amém, e aplaudam o Senhor. Agora, como é que isso aconteceu com Sansão? A mesma maneira, o mesmo caminho utilizado por Sansão, que teve a consequência dele perder a força que ele tinha, é o mesmo caminho que muitos estão trilhando. Ninguém deixa de liderar à toa, ninguém deixa de ser uma bênção à toa, nenhuma igreja deixa de ser relevante à toa, ela vai aos poucos perdendo a unção e o poder de Deus. O que eu peço muito a Deus é que a nossa igreja nunca perca o amor pelas almas perdidas, que cada um aqui entenda o valor de domingo que vem. Um convite pode salvar alguém que você tanto ama, e eu espero e tenho certeza disso, que nessa semana o poder de Deus está enchendo o seu coração, os seus olhos estão vendo o que vocês não viam, estão percebendo o que não percebiam, e você vai sair daqui dessa semana cheio da força de Deus e do poder de Deus. Sansão brinca com o pecado, vocês viram a leitura, cai numa cilada, numa armadilha terrível, mas isso não começou de repente. Como é que uma igreja, como é que um pastor, como é que um líder, como é que um membro da igreja se torna inutilizável, no sentido de usar o poder de Deus? Número 1, diga comigo: a força, mais forte, a força se torna inutilizável quando a igreja, diga, não vigia após grandes conquistas. Diz o verso 4, diga essa frase: depois disto, mais forte, depois disto. De quê? Antes desse versículo, Sansão faz uma proeza extraordinária. Ele pega os portões de Gaza e carrega nas costas, de tão forte que ele era. Os portões serviam de proteção para aquela cidade. Arrancar os portões de uma cidade era uma vergonha para ela, e Sansão, poderosamente tomado pelo poder de Deus, arranca os portões da cidade do inimigo. Uma grande vitória, uma grande conquista, uma grande bênção, uma grande resposta de Deus. Depois disto, ele simplesmente não vigia e se envolve com Dalila, e ali ele entra numa trama diabólica, carnal, pesadíssima, e estraga toda a sua vida. Antes de cair nos braços de Dalila, Sansão havia feito algo extraordinário. Escute uma coisa: o sucesso sem vigilância abre portas para a derrota. Após conquistarmos vitórias, quem se descuida cai na armadilha do inimigo. Esse é o perigo de muitos cristãos, igrejas que vencem, que crescem, que são vitoriosas, cristãos abençoados,
cristãos que alcançam respostas. Chega na igreja com a vida arruinada e Deus começa a agir, Deus começa a operar, Deus começa a manifestar os seus milagres. E ele começa a vivenciar vitórias como ele nunca teve. Eu caminhando no meio das ovelhas, ainda há pouco da igreja, encontrei um casal, e ele me dava o testemunho dele, disse: olha, é o 6º projeto, pastor, e Deus tem me abençoado tanto, tanto, tanto. As vitórias, os momentos vitoriosos são muito perigosos, porque quando a gente vence, quando a gente compra, por exemplo, um smartphone, não, quem compra um smartphone se acha. Quando uma mulher compra um sapato alto, irmãos, quando ela põe aquele negócio que ela começa a caminhar e tem uma bolsa do lado, ela se sente a poderosa. Quando o homem compra um carro, uma moto, quando alguém consegue a viagem dos seus sonhos, quando alguém consegue uma grande vitória, é aí que é o grande perigo. A igreja precisa entender, o cristão precisa entender, que as vitórias de ontem não sustentam a batalha de hoje. Porque quando a gente não entende isso, a gente começa a prosperar, começa a vencer, a vida começa a se encaixar, se arrumar, e se nós não vigiarmos como Sansão não vigiou, a gente entra pelo caminho da derrocada. Você tem orado pelo seu projeto de vida, e Deus vai honrar a sua fé. O problema é depois. O problema, uma vez um jovem dessa igreja, hoje, acho que esse rapaz, eu me lembro dele, até já faleceu. Ele chegou na igreja com a vida financeira toda destruída. Ele começou a fazer a campanha de oração, aprendeu a fé, jejuando, orando. Quem me contou essa história foi ele. Aí ele se empregou numa empresa. Primeiro emprego dele, começou a prosperar, crescer na empresa. Cresceu tanto que ele me disse: pastor, na hora da oferta, naquela época se usava muito cheque, eu peguei o meu cheque para dar o dízimo. Quando eu fui preencher, pastor, eu ouvi uma voz que disse: é muito, isso é muito, dá uma oferta, cara. Ele saiu da Juju, da Juquira, chegou desempregado, Deus começou a abrir portas, e cresceu, e nesse dia ele não deu o dízimo. Houve uma crise no mercado, a empresa teve que fazer algumas demissões, e ele foi o primeiro que rodou. Que dízimo, eu nem falar disso, mas vê isso agora na minha cabeça. Ele é proteção. Conheço outros que chegaram aqui sozinho, uma solidão, ninguém queria namorar com ele, feinho que dava dó, mas ele foi se arrumando, começou a viver num ambiente de fé, começou a se arrumar, se ajeitar, ficando bonitinho, servo de Deus consagrado, campanha da vitória, quarta-feira da vitória, projeto de vida, célula, aí arrumou uma namoradinha, fez tudo errado, recebeu a vitória, mas não vigiou. Sansão estragou a vida dele, porque não conseguiu conviver com as vitórias de Deus. Se você aprender a conviver com as vitórias de Deus, com Deus, porque tem gente que recebe as vitórias de Deus e celebra longe de Deus. Se você aprender isso, você vai viver o melhor tempo da tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Número 2,
Repitam, por favor: a força se torna inutilizável quando a igreja, diga, brinca com o pecado. Vocês viram o texto? Sansão começou a brincar. Brincou a primeira vez, se safou. Brincou a segunda vez com o pecado, se safou. Brincou a terceira vez, tudo jóia, não vai dar nada não. Na quarta vez, ele acabou com a vida dele, porque ele brincou com o pecado. Sansão sabia que Dalila não queria o seu bem. Ela: me conta a tua força, eu quero saber como você perde a força. Ele sabia, ele estava tão encegueirado pela Dalila, que ele não estava nem aí porque ela falava, ele queria ela. Sabe gente que é assim? Não quero nem saber se ela não presta, eu quero ela. Era assim que era o Sansão, Canoa. Mas em vez de se afastar dela, quando ele percebeu a trama, ele ficou brincando com o perigo e transformou em jogo aquilo que era uma estratégia mortal para destruir a vida dele. Ou você não acha que Sansão não percebeu a jogada da Dalila? Claro que percebeu, mas ele achava que ia se safar. Quem brinca com o pecado vai fazer muito mais do que você acha que poderia fazer. O pecado sempre se apresenta de forma sedutora. E o pecado, diga essa frase: o pecado não desiste facilmente. Você viu o texto? Ela importunava todo dia o pobre do Sansão: me conta, meu amor, tu não me amas, você não me quer. E o abestado, irmão, podia ter corrido. Aprenda uma coisa: contra o diabo você resiste na fé, ele vai fugir de você. Amém, irmãos? Diga isso: contra o diabo a gente resiste e ele vai fugir de mim. Resistir ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Agora, a carne, levante a mãozinha, faça assim. Faça assim, ó. Foge. Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da mocidade. Quando você que tem uma namorada, tem um namorado, tem um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa, quando alguém tirar uma graça com você, bloqueie na hora no WhatsApp. Não vai dar nada não. Oi? Será? Quero nada com ela, mas vou ser educado. Oi? Você está onde? Estranho ela perguntar onde eu estou. Não dei confiança para essa moça, mas eu vou falar. Eu estou no shopping. Você pode vir aqui? Aí ele deve estar precisando de ajuda. Algum problema? Acho que posso. Vem, mas vem agora. Deve ser um desespero, alguma coisa urgente. É assim ou não é assim que acontece? A carne não se resiste. A Bíblia diz: quem pode pisar no braseiro e não se queimar? Ele está brincando com a carne. E vocês viram a terceira brincadeira dele? Deitou nas pernas dela. Ela devia ter colocado alguma coisa na bebida dele. Ele apaga, porque cortam o cabelo dele. Para cortar o cabelo do Sansão, ele tinha que estar muito chumbado de cachaça, ou então um remédio que deram para ele, porque ele brincou. A gente não pode brincar, que o pecado, quando nós brincamos com ele, pode acontecer o que aconteceu com o Sansão. Te pede toda a nossa força,
Amém, meus irmãos? Diga para o seu irmão com muito carinho: eis que te digo. Foge, irmão. Foge, irmão. Foge, irmão. Dá um brado de glória. Aplauda Jesus bem forte. Quem mandou você vir hoje? É assim que acontece. Por isso que eu vou dizer de novo: celular de homem casado, a mulher tem que ter acesso todo dia. Todo dia. Isso é invasão de privacidade. Invasão? Nós somos uma só carne. É isso que a Bíblia diz. E também da sua esposa, irmão. Ou você pensa que é só você que é o bonitão? Cuida dela. Fica de olho que os homens ficam. Olha o olho. Terceiro lugar. Ai, Pai amado. Eu não sei como ele me transformou em pastor. Diga: a força se torna inutilizável quando a igreja perde a presença de Deus. Isso aqui é muito triste, irmãos. Olha o que diz o verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como sempre eu saio, e vou me safar, vou me livrar. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão era conhecido por sua força sobrenatural, um dom maravilhoso e único concedido por Deus. Porém, quando perdeu a presença de Deus, sua força já não tinha efeito algum. O perigo maior não estava apenas na ação do inimigo, mas no fato de Sansão não perceber que havia se tornado um homem comum. Escuta, você não é um homem comum, você não é uma mulher comum, nós somos o povo de Deus. O povo ungido, consagrado, separado por Ele. Por isso eu e você, essa igreja não pode perder a presença de Deus, porque senão tudo isso se torna inutilizável. Almas não irão se converter, vidas não serão transformadas, casamentos não serão restaurados, pessoas não serão curadas, não serão libertas, mesmo tendo esse grande auditório aqui. Sansão não sabia que a presença de Deus tinha saído dele. Sua força se tornou inútil. Ele continuava com os músculos, ele continuava com sua performance física, mas a sua verdadeira força vinha de Deus. Essa igreja é enorme. As pessoas entram aqui e se assustam de ver o tamanho e a beleza dela. Mas isso aqui não é nada se não tivermos aqui a presença do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Você que é líder, por favor, não confunda o seu ministério de liderar e por causa disso não buscar a presença de Deus. Não ache que o fato de você liderar por si só resolve. Sem a presença de Deus você não vai longe. Você que é membro dessa igreja, você que faz parte desse rebanho, ou você que é membro de outra igreja, mas está aqui hoje, não perca a presença de Deus. Cultive a presença de Deus, se envolva com a presença de Deus. Atividades não substituem a presença de Deus. Você pode estar na célula, pode estar no culto, pode estar para lá e para cá. Pelo amor de Deus, não confunda atividades com a presença de Deus. Eu sei pregar, Deus me deu o dom de pregar,
Deus me deu o dom de eu falar, mas se eu não tiver a presença de Deus, eu vou ser aqui uma lata vazia, só barulho. Mas eu acordei cedo, fui para os pés do meu Senhor, disse: Deus, eu não tenho nada para dar para esse povo, se o Senhor não me encher, não me encher de sabedoria, de unção, de poder. Eles ficam olhando para mim como se fosse a solução da vida deles, e eu posso ser o canal da solução da vida deles, que tu és a solução da vida deles, mas eu preciso que o Senhor me use. Eu oro por quem canta, diz: Senhor, quando o louvor começar a ser tocado, cantado, que a tua presença inunde aquele lugar, porque sem a presença nós não somos nada, irmãos. Por isso não comece o dia sem a presença. Tem gente que começa o dia, meu Deus do céu, começa o dia sem falar com aquele que resolve toda a parada. Tem tanta dificuldade na vida, tantas batalhas a serem vencidas, tantas conquistas a serem conquistadas, e ele começa o dia querendo tudo isso, mas sem a presença de Deus. É possível manter a aparência e perder a essência. Sansão era aquele homão lá, fortão, aparentemente tudo certo, mas ele não sabia que a essência de Deus tinha deixado ele. Você precisa, eu preciso dessa presença no meu casamento, eu preciso dessa presença com os meus filhos, com os meus netos, eu preciso dessa presença aqui nesse altar, eu preciso dessa presença para fazer negócios, para tocar minha vida profissional, empresarial. Eu preciso da presença para aconselhar alguém que me procura. E você também. Você não pode ser uma lata vazia, você tem que ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que essa semana tem sido para você diferente. Você está com mais vontade de vir na igreja, está com mais vontade de cantar, o louvor é diferente, a igreja canta, que é uma beleza, porque a presença de Deus está aqui. Mas só está aqui porque a gente se consagrou, a gente jejuou, leu mais a Bíblia, orou mais, e toda vez que isso acontece, a presença de Deus vem. Moisés, ele entrou na tenda, antigamente não havia igreja, nem o templo de Jerusalém, e as pessoas adoravam o Senhor em tendas, e diz a Bíblia que Moisés, diga essa palavra, tinha o costume de entrar na tenda para falar com Deus, e quando ele entra um dia nessa tenda, quem estava olhando ele entrar, quando ele entrou, a nuvem de Deus, a glória de Deus desceu ali. Se você buscar a presença de Deus, seu casamento vai receber essa unção, essa glória de Deus, seus filhos serão abençoados por Deus, sua vida será ungida do Senhor, seus sonhos serão abençoados por Ele, seus projetos serão realizados por Ele, porque a presença de Deus está com você. Teve um dia que Deus estava aborrecido com Moisés e com o povo, e disse: olha, leva esse povo, leva para a terra prometida. Aí Moisés perguntou para ele: Senhor, e o senhor? Eu não vou não. Como é que é? Não vou não. Aí Moisés disse assim: eu não arredo o pé daqui, se a tua presença não for comigo. Você não quer isso para a sua vida não? Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Em quarto e último lugar, a banda, por gentileza. Diga: a força se torna inutilizável quando a igreja perde a visão. Juízes 16, 21. Olha que coisa triste. Então
os filisteus pegaram Sansão e lhe vazaram os olhos. Quando a gente não tem a força de Deus, quando o poder de Deus não se é usado na nossa vida, existe a possibilidade de ficar cego. Vazaram os olhos de Sansão e ele ficou cego. O campeão de Deus, o herói de Israel, brincou, se distraiu, se afundou em pecados e perdeu a força. E ao perder a força, ficou cego. Irmãos, uma igreja e um cristão, para receber a unção, precisa ter visão. Vou repetir: uma igreja e um cristão, para ter unção, poder, presença, precisa ter visão. Quem tem visão vai ter unção. Essa é uma frase do meu querido pastor Josué Benson. Deus não dá canhão para quem quer caçar passarinho. Se a sua visão é pequena, baladeira, estilingue. Mas se a sua visão é grande, Ele vai te dar uma arma poderosa. A visão de Sansão foi embora. E ele se tornou uma vergonha para Israel. Não perca a sua visão, porque a visão define a direção. Tem muita gente aqui tomando decisões sem um pingo de direção de Deus. Por isso, tem muita gente com a vida complicada. A visão conecta o cristão e a igreja com a visão de Deus. Quando eu cheguei aqui há 26 anos atrás, Deus me deu uma visão para essa igreja. E eu compartilhei com a igreja. No primeiro culto que eu fui pastor aqui, eu disse: já está na hora do Guamá ter uma catedral. E a igreja abraçou a visão. Éramos uma igreja pequenina, simples, sem dinheiro, sem recurso, mas com a presença de Deus. E a visão veio e deu nisso que vocês estão vendo. Se a gente perder a força de Deus, se a gente se tornar uma igreja e um cristão com uma força inutilizável, sem função nenhuma, nós vamos ficar cego. A gente não vai enxergar o que Deus tem para nós. A gente não vai enxergar o que Deus tem para a nossa igreja, e cada um aqui não vai enxergar o que Deus já preparou para você. E eu tenho uma boa palavra para te dizer, uma boa notícia: Deus já preparou coisas grandes para quem crê e tem visão nele. Se você crê nisso, diga amém e aplauda o Senhor. Em silêncio, fique em pé.